Enquanto isso, a gente volta a falar de pensão alimentícia. Aqui conosco, doutora Manuela Gonçalves Ferreira, advogada e professora e coordenadora do curso de Direito da Unisociesc. Doutora, no primeiro momento, nós falamos que não existe valor mínimo, não existe valor máximo, que pode ser acordado entre as partes, que isso já ajuda muito na definição, mas muitas vezes as pessoas não sabem calcular as despesas, né? As mães têm uma noção, porque acaba se diluindo tudo, né? Mas o que deve ser considerado e o juiz, o advogado, pode fazer esse cálculo? Sim, com certeza, né? É importante que seja considerado o valor da moradia, o valor do vestuário, o valor da alimentação. E é importante também que as pessoas entendam, né, que aquele que paga o valor dos alimentos, ele não deve suprir a necessidade em 100%. Aquela pessoa que fica com as crianças também, né, tem que ser considerado que 50% é a parte dela, né, que cabe ali em arcar com essas despesas, tá? E até que idade deve ser paga a pensão? Então, a legislação determina que até os 18 anos o valor da pensão alimentícia deve ser pago. No entanto, para adolescentes que ainda continuem estudando comprovadamente, estejam matriculados e frequentando um curso técnico ou de ensino superior, os pais precisam manter o pagamento do pensionamento até os 24 anos. Perfeito. E nos casos em que às vezes o pai, acabou se ausentando, não contribuiu desde o nascimento, daí a pessoa depois ela pode entrar com um processo em determinada idade, por exemplo, com 7 anos, requerer pagamento de aposentadoria? De pensão alimentícia? Perdão, sim. Sim. Aposentadoria. Dali para frente, sim, né? O que não pode ser visto daí é o que já passou, né? Aquilo que foi, já passou no tempo, não tem como ser pedido de forma retroativa. No entanto, a partir dos 7 anos, nesse teu exemplo, é possível estabelecer esse pensionamento dali para frente, né? Até os 18 anos, ou então se esse adolescente lá no futuro continuar estudando, enfim, até os 24 anos. E eu faço essa pergunta porque tem casos que o pai some, né? A mãe não localiza, mas também tem muitos casos que as mães às vezes acham que não precisam, que podem se virar sozinhas. Sim. E daí depois fica difícil até assumir, admitir que realmente precisa de ajuda, mas é necessário, não é por ela, é pela criança, né? Sim, com certeza. O objetivo maior é suprir a necessidade dessa criança. E normalmente quando ela é um bebê, né, uma criança pequena, as despesas ainda são mais fáceis, né, de conseguir ser suprida apenas pela mãe. Mas à medida em que a criança vai crescendo, há uma necessidade maior, né, do vestuário, da própria educação, né, buscando cursos diferentes, enfim. Então, se vê numa necessidade de buscar esse pensionamento. Isso é muito comum, né? E se paga 13º, férias, tem direito a isso também em relação à pensão? Com certeza, né? Se fica estabelecido, inclusive, um desconto em folha de pagamento, que é muito prático para ambas as partes, né? O desconto já é automático, feito em cima das férias, em cima do 13º, hora extra também, né? Então, se essa pessoa que paga os alimentos faz hora extra, também é descontado desse valor que se recebe a mais. Uma ótima informação, né? Chegou mais uma pergunta no nosso WhatsApp. Boa tarde. Como fica a divisão de valores quando o pai tem registro como pessoa jurídica? A Aline participando conosco. Obrigada, Aline. Então, eu acredito que o que ela quer dizer é que o pai recebe um prolabore, né, ou algo assim. Então, pode ficar estabelecido, Aline, com base numa renda que ele declare ou então com base no valor do salário mínimo, né? Então, por exemplo, 20% sobre 2 salários mínimos, aí a gente vai ter que entender qual é a possibilidade desse pagador. E no caso de morte, então, dessa pessoa que paga a pensão, alguém assume essa responsabilidade? Então, a responsabilidade ela não se transmite, né? Exceto se há realmente uma justificativa ou uma necessidade muito importante que pode ser transmitido, por exemplo, para os avós, né? Mas isso precisa ficar comprovado, demonstrado e justificado no processo, né? Que pode vir a ocorrer. Não é algo automático, não. Bem, a doutora falou também que não pode ser retroativo, mas no caso de um pai ou de uma mãe que pagou durante determinado período e atrasou, né? A gente ouve falar em inúmeros casos de artistas que acabam depois sendo presos porque não pagaram, mas se a pessoa não tiver realmente recursos, o que pode ser feito nessas situações? Então, Keltrin, não há uma justificativa para o não pagamento da pensão alimentícia. Até quando a gente estabelece isso judicialmente, é feito sob 2 perspectivas, né? Normalmente a pessoa tem uma renda, então é feito um estabelecimento em cima dessa renda e no caso de desemprego sobre o salário mínimo. Então, na própria decisão judicial é prevista uma situação de desemprego, porque a criança não pode ficar desamparada.
Então, se esse pai ou se essa mãe que paga a pensão alimentícia vir a ficar desempregado, ele precisa correr atrás, arrumar algum tipo de renda, um trabalho autônomo, algo para poder suprir o valor da pensão alimentícia dessa criança, porque é sempre em benefício da criança, em prol desse menor. A gente sabe que na prática é diferente, mas a criança não pode ser vista como um negócio, né? Esse mês não tenho, não vou mandar nada. Não é assim, a gente não deixa de comer, a gente não deixa de ter as necessidades. E quem está distante não sente da mesma forma, né? Como quem depende daquele dinheiro. Então, botar a mão na consciência. Tem mais uma pergunta. Minha filha já fez 18. O pai que impede o cancelamento da pensão ou continua até ela terminar os estudos? A Ivone. De certa forma a gente já respondeu, mas vamos reforçar. Sim, mas é importante a pergunta dela, Keltrin, para que as pessoas que pagam a pensão alimentícia entendam que não é possível parar de pagar automaticamente. Ah, fez 18 hoje, amanhã já não paga, não é assim? Não, é preciso fazer um pedido judicial para que o juiz autorize o não pagamento. Ainda que isso não tenha passado por um juiz? Não, se não foi passado por um juiz, não. Aí é o acordo realmente estabelecido entre as partes. Mas se o pensionamento está estabelecido judicialmente, é preciso, né, entrar com uma ação para parar de pagar. É porque quando há um divórcio e envolve filhos, tem que passar por um juiz, né? Sim, normalmente é obrigatório, né? Tem mais uma pergunta? Com a guarda compartilhada, a pensão alimentícia é dividida entre os dois? A Beck participando conosco. Obrigada, Beck. Oi, Beck. Então, sempre a pensão alimentícia é dividida entre os dois, né? Na guarda compartilhada, a gente vai falar de uma residência base, tá? Então, os filhos têm uma residência base, eles residem com aquele pai ou com aquela mãe e o outro responsável legal é que paga a pensão. E a gente sim tem que considerar que naquela residência base arca-se também com 50% das despesas. Inclusive, até num outro contexto a gente falou sobre isso, que a questão da guarda compartilhada é justamente para evitar que o pai não queira pagar a pensão, né? Sim. Que a outra parte, não, mas ele fica comigo um período, então por esse motivo eu não vou contribuir. Não significa isso, não, né? Não, com certeza não. Perfeito. Mais alguma coisa para colocar, doutora? Não, eu acho que é isso. Aí vamos reforçar, então, o núcleo, como funciona o núcleo jurídico da Unisociesc, que pode ajudar você que tem um determinado perfil, ganha determinada renda, né? Como funciona? Perfeito. Nós atendemos lá uma população que a gente considera uma população carente, que recebe até 2 salários mínimos, que a gente considera que não pode custear um advogado particular. Então, esse é o nosso recorte de renda. As pessoas podem chegar lá no atendimento presencial, fiquem na Unisociesc do Campus Parque, lá no bairro Boa Vista, em frente à Tupi. O nosso agendamento é presencial e a partir do dia 15 de agosto nós voltaremos com os atendimentos. Perfeito. Doutora Manuela, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a Seja você. sempre bem-vinda.